Deixa eu tirar esse negócio daqui. Oi, Giovana. Oi, Carla, bom dia. Bom dia. Desculpa, gente, é porque aquele trem lá é um. Essas coisas novas, né? A gente também está sofrendo muito com isso. Pra mim, eu tinha agendado, aparece lá normalmente. Eu ainda consegui entrar no aplicativo de boa, sabe? Baixei, entro, mexo, mas eu não sei por que ninguém entra, gente. Deve estar dando algum problema lá. Eu acho que é algum problema na nossa agenda na hora de colocar lá, porque não aparece pra gente. Ontem a gente teve o mesmo problema com a Melise de Uhum, literatura. sim. Não tava lá o link nem nada, e aí a Nathalie, a Melise falando, tá lá, gente, mas não tava. Ninguém conseguia entrar. Não, é porque, por exemplo, lá na faculdade, eu uso o Google Meet, sabe? Aí o Google Meet é mais fácil de usar, assim, eu acho. Esse Teams da Microsoft é um dos mais difíceis que os professores que trabalham com essas coisas falam, sabe? Ele tem uma coisa também que você não pode, por exemplo, assim, se você tiver outro e-mail Microsoft, tipo Outlook, que não seja o da escola, você tem que bloquear ele para poder acessar a plataforma, sabe? Com o login da escola. É um pouquinho complexo. Nossa, que bagunça. Não, aí tem professor, por exemplo, né, que trabalha em outras escolas que também usam Teams. Aí, tipo, tem que ir lá bloquear, entrar com outro login, uma confusão. Aí o computador começa a dar pau, porque o aplicativo que está instalado é para usar com a outra escola. É um pouco confuso. Essa plataforma do Teams é um pouco confusa. Mas ela é boa, assim. O pessoal fala que é bom para projetar, bom para conversar, mas vamos lá. Eu acho que o pessoal ainda está entrando, né? Que deu esse atraso aí um pouco, mas não tem problema não, a gente fica um pouquinho mais qualquer coisa, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o filo dos artrópodes, tá? Que é aí os outros invertebrados. Eu só vou fechar a porta do meu quarto aqui para não ficar dando eco. Que hoje eu ainda tenho. Ai, ai. Eu ainda tenho que ir para rua, trabalhar um pouquinho. Então, continuando, né, nos invertebrados, né, o filo dos artrópodes é o filo aí que tem o maior número, né, de espécies e de representantes conhecidos aí na Terra, tá? É um filo que é bem diverso, né? Então, alguma questão lá do vestibular, se falar coisa de diversidade, um dos filos de invertebrados mais diversos é o filo dos artrópodes, tá? E artrópode, né, significa patas articuladas. E compreendem aí, antigamente, né, os livros, e alguns livros mais antigos colocam 5 classes, tá? Mas a taxonomia e a sistemática hoje divide o filo dos artrópodas em subfilos, né? E essas classes mudaram um pouco, tá? Mas, basicamente, gente, os vestibulares ainda cobram essas 5 classes, tá? Que a gente vai ver ao longo da aula. Os artrópodas, eles têm uma coisa muito importante que se existem registros fósseis, né, se conseguiu encontrar alguns registros fósseis, então se estima aí que a origem deles foi no pré-cambriano, e eles têm aquela classificação zoológica que a gente tem visto, né, desde lá de poríferos. Então, os artrópodes, eles são triblásticos, então eles têm os 3 folhetos embrionários, né, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Eles são celomatos e eles são protostômios, né? Então, a blastocele vai formar a questão da boca, né? A simetria bilateral, então, eu só consigo cortar, né? O plano de corte dos artrópodas é esquerda-direita, né? E uma questão evolutiva, né, que separa aí os artrópodes dos outros filos que a gente já viu, é a questão dessa presença desse exoesqueleto de quitina, né? Quitina, a gente deve se lembrar lá quando a gente estudou carboidratos,
quando a gente ainda estava se vendo ao vivo e a cores na sala, de carne e osso, no ar-condicionado gelado. Então, a quitina é um polissacarídeo, né? E faz parte do grupo dos carboidratos, e ela que forma esse exoesqueleto, que é um esqueleto externo, né? Então, os artrópodes, eles têm um esqueleto que é externo ao corpo. Então, é como se fosse uma armadura medieval, né? Uma roupa que a gente veste, né? Então, como se fosse o nosso esqueleto fosse a roupa que a gente veste, que dá formato ao nosso corpo, né? E esse esqueleto de quitina, ele é rígido, né? E ele é impermeável. Então, alguém pode falar comigo assim, professora, mas como é que é assim esse esqueleto de quitina? Né? Então, por exemplo, quando a gente compra camarão para comer ou vai comer camarão em algum lugar e tem que tirar aquela casquinha, né, para poder comer. Aquela casquinha é esse exoesqueleto de quitina, tá? Como a casquinha lá do siri e aquela muda, né? Às vezes a gente encontra os exoesqueletos perdidos aí pelo ambiente, né? Então, aquela casquinha da cigarra, né, que a gente vê bastante nas praças aqui em Resende, então aquilo é o exoesqueleto de quitina, tá? Essa é a diferença aí dos artrópodas para os demais invertebrados que a gente já viu, tá? Que é a presença do exoesqueleto de quitina. E ele tem um crescimento limitado. Então, para o artrópoda crescer, ele precisa que esse exoesqueleto saia e que o corpo forme outro. Né? Então, ele tem um crescimento limitado ao tamanho desse exoesqueleto e o quanto esse exoesqueleto, quantas mudas, né? Quantas trocas de exoesqueleto ele consegue fazer. E, né, esse processo aí de muda, né, de trocar essa roupa, de trocar essa armadura, esse exoesqueleto de quitina, a gente pode chamar de muda, e biologicamente a gente chama de equidise, né, que é essa substituição periódica aí do exoesqueleto, tá? Isso vai variar, essa mudança vai variar aí de espécie para espécie, né? Então, todos os artrópodas fazem essa mudança, gente. Insetos, crustáceos, aracnídeos e os miriápodes, tá? E o corpo, né? Então, os insetos, sempre eu falo de artrópodes, a gente acaba falando de inseto, né? Mas os artrópodes, eles também têm o corpo com segmentação, né? Então, também tem a questão da metameria, como a gente viu em Annelida. Só que a diferença, né? Que esses anéis, eles vão formar pedaços, né? Como se fossem, vamos colocar órgãos externos, vamos colocar assim. Ele forma pedaços. E esses pedaços são chamados de tagmas. Então, diferente lá do anelida, do plateuminto, do nemateuminto e dos moluscos um pouco que a gente viu, né? Os artrópodas, ele tem essa formação desses tagmas que vão formar a cabeça, que vão formar o tórax e vão formar o abdômen, tá? E essa questão dessa divisão dos tagmas aí em cabeça, tórax e abdômen, ela também vai ser diferente nas outras classes, né? Que pode eu ter a questão do cefalotórax e abdômen. O que é o cefalotórax? É a fusão, né, de cabeça e tórax, que é o que acontece com as aranhas, né? Então, as aranhas, elas têm um cefalotórax e um abdômen. Elas não têm o corpo dividido em 3 partes, em 3 tagmas, tá? E os artrópodas também, eles vão ter uma série de apêndices. Como ele tem esse exoesqueleto duro, né? Esse exoesqueleto de quitina, rígido, duro, que protege ele aí contra as agressões externas, mas também de perder água e ter entrada também de muita água. Para se locomover, ele precisou criar apêndices. Então, a gente encontra, né, nos artrópodes essa questão da presença de patas, né, ou de pés. O correto mais aí são pés do que patas, tá? O livro de vocês eu acho que traz patas, mas o correto é pés, tá? As antenas e outros apêndices que a gente vê aí de acordo com a classe que a gente está estudando de artrópoda, tá? Igual no caso dos escorpiões, né, que são da classe lá dos aracnídeos, ele tem aquele rabo, né, com aonde tem ali o inoculador de peçonha, tá? Então, eu tenho vários apêndices, mas em todos a gente vai encontrar patas e antenas, tá? E outros vão, de acordo com a adaptação ao meio, eles vão ter outros apêndices. Tudo bem até aí, gente? Então,
Eles têm a formação de músculos, né? Então, por isso que os artrópodes são tão ativos também, né? A questão da musculatura deles é bem desenvolvida. A questão dessa simetria bilateral, da divisão, né, de esquerda-direita, eu tenho a questão da cefalização, né? Então, eu consigo ter um cérebro, tá? Ele tem um sistema digestório completo, então tem boca e ânus, tá? A digestão é feita extracelular, tá? E o sistema cardiovascular é aberto. Essas características que a gente está vendo hoje, gente, são características gerais que compreendem as 5 classes, tá? E a gente vai ver daqui a pouco mais especificamente para como diferenciar cada classe, tá? O que significa esse sistema cardiovascular aberto, gente? O sangue, né, que não é um sangue, né, que nos artrópodes a gente chama de hemolinfa, tá? Ele não corre pelo corpo, ele não circula pelo corpo por meio de vasos e artérias, tá? Ele vai de um músculo para o outro por difusão, né, sem a questão da presença de vasos e artérias. Mas ele tem um coração, tá? Ele tem uma espécie de coração e esse coração bombeia diretamente para os músculos. Eu não tenho um sistema de canais. Então, quando a gente fala que um filo, né, ou um indivíduo tem um sistema cardiovascular aberto, é porque ele não tem artérias e veias, tá? Ele não tem um sistema, né, de canos, vamos colocar assim, um encanamento de sangue, tá? No caso dos artrópodes, eles não têm sangue, eles têm uma substância que a gente chama de hemolinfa, tá? A circulação aberta, como eu já disse, ela não circula dentro de vasos, mas sim, né, pelo espaço do corpo do animal, a questão da hemolinfa, né? Esse sangue, essa hemolinfa, não vai transportar oxigênio e gases, apenas nutrientes. A questão de oxigênios e gases vai passar diretamente pelo corpo do animal, tá? E não tem hemoglobina. Então, é a diferença também para anelida, né? Ou, latinamente falando, anélida, tá? Então, eu não tenho hemoglobina aqui, eu não tenho pigmento, né? Transportador de nada aqui, tá? Transportador de gases. O sistema nervoso sensorial é completo, né? Ele tem estruturas sensoriais desenvolvidas como ocelos, como antenas, como olhos compostos. Então, os artrópodes têm aí uma série de estruturas sensoriais, mas principalmente as antenas e a questão de algumas classes, os olhos, né, os ocelos, que identificam luz e escuro, e os olhos compostos que identificam melhor as imagens, né, como se fosse o olho composto, é como se cada pedaço daquele olho enxergasse um pixel, tá? Então ele tem ele consegue ver formas, tá? Mas a principal estrutura sensorial dos artrópodes são as antenas, tá? É pelas antenas que eles capturam, né? Aonde está a alimentação, aonde está o predador, aonde está o companheiro para se reproduzir, tá? Esse sistema nervoso é formado por um gânglio cerebral, né? Então por uma espécie de cérebro e um cordão nervoso duplo que vai percorrer todo o corpo, tanto longitudinal quanto ventral, tá? E eu tenho aí, né, em alguns indivíduos, pelos sensitíveis também, que são outras estruturas sensoriais, órgãos auditivos, antenas, os olhos, né, que podem ser os ocelos, que vão só enxergar a luz e o escuro, e os olhos compostos, que vão conseguir enxergar formas, tá? Então, esses órgãos aí, nervosos e sensoriais, eles têm função tanto olfativa quanto tátil, e também luminosa, tá? A excreção, né, ela é feita por essa estrutura chamada de túbulos de Malpighi, tá? Que é uma estrutura aí importante e que diferencia, né, aí também os artrópodes dos outros grupos, né? Então, esses túbulos de Malpighi, eles vão pegar, recolher, né, toda a urina aí do animal, vamos colocar assim, o líquido, né? E esse túbulo de Malpighi vai jogar isso diretamente para o intestino e vai ser excretado junto com as fezes, tá? Então, o indivíduo ele não vai fazer, vamos colocar um xixi, né? A excreção de líquidos é feita junto com a excreção dos sólidos, tá? E também
tem essas glândulas coxais que vão também fazer esse recolhimento de tudo, né, e jogar nos túbulos de Malpighi, tá? Então, ele vai recolher o resíduo do sangue e vai eliminar na superfície do corpo ou no intestino. Então, alguns artrópodes, a maioria, né, vai ser do intestino. Então, a urina, entre aspas, os líquidos, vão ser jogados diretamente no intestino pelos túbulos de Malpighi. E outros indivíduos, parte disso também pode sair pela superfície do corpo, tá? A reprodução, né? Então, esses indivíduos, eles são dioicos, tá? Então, os artrópodas, eles têm a questão de sexos separados, né? Então, eu tenho um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, tá? O sistema genital, ele tem aí gônadas e canais. Então, eu tenho, né, principalmente insetos, a gente consegue diferenciar macho e fêmea pela presença das gônadas, lógico, usando uma lupa, né? A fecundação, para os animais que são terrestres, essa fecundação é interna, né? E para os indivíduos que são aquáticos, comumente essa fecundação é externa, tá? O desenvolvimento, ele pode ser direto ou indireto. Então, o indivíduo, ele pode nascer do ovo já um pré-adulto, ou ele pode passar de ovo para larva, para pupa e para adulto, tá? Isso também é uma coisa importante, que alguns vestibulares cobram essas questões em relação a desenvolvimento direto e indireto em artrópodes, tá? E uma outra coisa importante também, que os artrópodes têm essa reprodução assexuada, então onde eu não tenho troca de gametas, pelo esse processo de parternogênese. Então, pedaços aí, o corpo do indivíduo, né, sofre mitoses e forma novos indivíduos, tá? Paternogênese acontece bastante em escorpiões, tá? Mas em outros indivíduos aí também do filo dos artrópodas, tá? O que é esse desenvolvimento direto, né? Então, a gente chama esse desenvolvimento direto aí de ametábolo, tá? Que é o desenvolvimento do animal aí, né? De uma forma que ele não passa, né, pela forma de larva ou de pupa, tá? Então, de ovo, ele já forma um pré-adulto e ele vai trocando de esqueleto até chegar no seu tamanho de adulto, né, no seu tamanho final, tá? Que é o caso, por exemplo, das traças dos livros, né? Então, as traças, aqueles animaizinhos, às vezes, que a gente vê aí pela casa, né? Ele tem essa formação aí, ele não passa por uma fase de larva nem de pupa, tá? Do ovo já nasce um adolescente, vamos colocar assim, tá? Opa. Travou? Próximo. Vamos lá. Com o desenvolvimento indireto, né, a gente pode ter dois tipos de desenvolvimento indireto, tá? Aonde a metamorfose, ela é gradual, tá? Ou incompleta. E a gente tem um desenvolvimento indireto onde a metamorfose, ela é completa, tá? No caso das baratas, por exemplo, esse desenvolvimento é o desenvolvimento, a metamorfose, né? Porque o indivíduo, ele muda, né, a carinha dele aí ao longo do desenvolvimento, ao longo do crescimento dele, né? Então, ele é chamado de hemimetábolo, tá? Que é onde eu tenho a metamorfose gradual, essa metamorfose incompleta, que é o que acontece com as baratas, tá? Então, eu tenho a fase do ovo, a fase da ninfa 1, a fase da ninfa 2 e a fase do adulto. Aqui, na metamorfose gradual incompleta, eu não tenho a questão da larva, e nem da pupa, tá? Que é o que acontece com as borboletas, tá? Então, o ovo brota uma ninfa, né? Comumente, eu não sei se as pessoas não gostam muito de baratas, mas comumente quem às vezes observa aí baratas, a gente às vezes encontra umas baratas sem asa, né? Aquela barata sem asa, ela tá ainda na fase de ninfa, tá? E ela vai trocando aí de esqueleto até chegar na fase adulta, onde ela tem aquelas asas horrorosas, né? Que a gente aí tem um pouco de fobia ou de medo de barata ou pânico, né? Depende aí de cada um, tá?
Quando eu tenho desenvolvimento indireto, ou seja, né, o desenvolvimento direto é aquele que eu não tenho nem larva, nem pupa, nem ninfa, tá? Eu já nasço, o indivíduo nasce um pré-adulto, tá? No desenvolvimento indireto, eu tenho a presença de larva, de pupa ou de ninfa, tá? E na metamorfose completa, que a gente chama de holometábolos, eu tenho essa questão de ter todos os passos aí no meu desenvolvimento. Então, no caso aqui das abelhas, eu tenho o ovo, eu tenho a larva, eu tenho a pupa e eu tenho o adulto, tá? Que também algumas vezes é chamado de imago, tá? De ímago. Que é o que acontece com as abelhas e o que acontece com as borboletas, tá? Então, eu tenho o ovo, eu tenho a larva, eu tenho a pupa e eu tenho o indivíduo adulto, tá? Então, a classificação dos artrópodes, que é uma coisa importante da gente falar, tá? Então, os livros, até pouco tempo atrás, colocavam essas 5 classes, né, colocavam esses grupos em 5 classes, tá? Que eram crustáceas, os aracnídeos, os miriápodes e os insetos, tá? Com os trabalhos de sistemática e de registros fósseis e outras coisas, se dividiu, né? Algumas classes acabaram, no caso dos crustáceos, essa classe acabou virando um subfilo, né? E em outros, essas classes continuaram sendo classes, né? Então, hoje a gente tem, na classificação mais moderna de artrópoda, tá? Essa questão dos subfilos, que é o trilobitomorfa, que são os trilóptas, que é um filo extinto, é um subfilo extinto, tá? A gente não encontra mais esses animais vivos aí no planeta Terra. A gente encontra registros fósseis, tá? Mas eles são importantes para explicar a evolução dos artrópodes, tá? O crustáceo, que era uma classe, virou um subfilo, né? E as ordens aí, algumas se tornaram classes, tá? Os aracnídeos também se tornaram, né? Eles continuaram uma classe, mas foi discutido a criação de um subfilo, que a gente chama de queliceriforme, tá? Os miriápodes, né, viraram um subfilo, onde eu tenho aí as duas classes que a gente sempre estudou quando falou de artrópodes, que são os diplópodas e os quilópodas, tá? E os insectas foram, né, colocados aí no subfilo hexápoda, tá? Alguém vai falar para mim assim, professora, eu tenho que decorar esses subfilos, essas classes? Não, gente, mas eu acho que o importante que a gente precisa saber são dessas 5 classes, que são cobradas até hoje no vestibular, que é crustácea, aracnida, diplópoda e quilópoda, que fazem parte da classe dos miriápodes, e os insetos, tá? Esses outros, algumas outras classes, por exemplo, igual os trilóptas, que são a classe extinta, né? Às vezes pode até ter alguma questão de vestibular falando de trilóptas, tá? Mas é bem raro, assim, de toda a pesquisa que eu tenho feito dos últimos vestibulares, eu acho que tem, tipo, uma questão. E perguntam coisas evolutivas, tá? Coisas que a gente consegue responder tendo noção de que é um artrópodo, tá? Então, o primeiro subfilo aí, né, que também é reconhecido em alguns livros, ainda questionados em algumas provas como classe, são os crustáceos, tá? Que envolvem aí camarão, siri, caranguejo, tatuzinho da praia, craca. Comumente esses animais são aquáticos, né? Eles vivem na água ou em ambientes onde eu tenho a presença de água uma parte do dia, né? Que é o caso dos caranguejos, tá? Já foi questão de vestibular uma vez, gente, a diferença entre caranguejos e siris, tá? A diferença está aqui no último apêndice locomotor, tá? Que dos caranguejos eu tenho um pé normal e nos siris eu tenho uma pata que é uma nadadeira, tá? Então, se cair na prova aí alguma coisa, vocês já sabem diferenciar isso aí, tá? Os caranguejos, não têm a pata adaptada ao nado, tá? No tanto que esses animais, eles vivem lá dentro do mangue, né? A gente não vê caranguejo dentro da água, né? Nadando. O mangue enche de água uma certa hora do dia quando a maré sobe, mas ele não tem capacidade de nado, né? Já os siris a gente vê lá na praia, às vezes, na beira da água, porque eles têm uma capacidade de nado justamente porque eles têm o último apêndice locomotor deles adaptado ao nado, tá?
principais características que a gente precisa saber aí de crustáceo, né? Dentro do filo dos artrópodes, quem são esses crustáceos que as provas cobram, que a professora tanto fala, né? Então, ambiente aquático, eles vivem num ambiente aquático, principalmente no ambiente marinho, mas a gente encontra alguns desses indivíduos, tá? Vivendo em água doce, mas é bem raro, tá? Mas a gente tem aí alguns camarões de água doce, pitu e alguns caranguejinhos também que a gente encontra às vezes em cachoeira, em lugares aqui em Resende, por exemplo, que está um pouquinho longe do mar, né? A diferença deles, né, para os outros artrópodes, eles têm um par de mandíbulas, 2 pares de maxila e 2 pares de antenas, tá? A divisão corporal é encefalotórax e abdômen, tá? E eles são considerados decápodes, ou seja, eles têm 5 pares de patas. Então, uma diferença que vai uma das diferenças também que classifica se o indivíduo é dos crustáceos, dos insetos, dos miriápodes, dos aracnídeos, é a questão da quantidade dos pares de patas. Tá? Então, crustáceos, eles são decápodes, eles têm 5 pares de patas. Então, eles têm 10 patinhas, 10 pés ao todo. Tá? Eles têm 10 pés ao todo. A outra diferença é a questão do cefalotórax e abdômen. Né? Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que a gente não vê cabeça. Né? A cabeça está fundida ao tórax, né? A cabeça está fundida ao tórax, e isso tudo aqui no camarão é o abdômen. Né? Essa parte é o abdômen e o rabo. Tá? Mas a cabeça está fundida ao tórax, tá? A questão dos 2 pares de antenas, um par de mandíbulas e 2 pares de maxilas, tá? Se tem também estruturas aí que a gente chama de urópodes e telson, tá? Que é justamente essa garra, né? O telson são essas garras aí que eu tenho nos crustáceos, tá? Todos os crustáceos têm essas garras, alguns um pouco mais evidentes, né? Como é o caso de siris e caranguejos. Nos camarões a gente não vê tanto, né? Não dá para visualizar isso, tem que colocar numa lupa, mas, por exemplo, em lagosta a gente vê que tem aquele telson, tá? O telson que faz essa pegada, o tatuzinho da praia também tem, e a craca, por incrível que pareça, tem, mas não dá para mostrar aqui, porque precisa de uma lupa, tá? A excreção é feita pelas glândulas verdes, até porque eles vivem no mar, né? Então lá os tubúlulos de Malpighi não iam rolar muito, né? Por causa da questão da água, tá? Da presença da água. Eles são dioicos, então eu tenho machos e fêmeas. A fecundação é interna, então os gametas se encontram dentro do corpo da fêmea e o desenvolvimento é indireto, tá? Então eu tenho aí a questão de ovo, larva e indivíduo adulto. Tá? O que a gente precisa saber de crustácea, gente? Principalmente a questão dos 5 pares de patas, tá? Que eles são a questão dos decápodes e a presença dos telsons, tá? E o cefalotórax abdômen. Então, o subfilo Quericeriformes, né? Que é aí o subfilo que compreende hoje, né? As aranhas, os carrapatos, os escorpiões, os pseudos escorpiões e os opiliões, tá? Os opiliões é esse indivíduo aqui, tá? Bem raro a gente ver isso aqui, mas na mata comumente a gente consegue observar. Eles são meio desengonçados, eles são um pouco grandes, assim, mais ou menos. Eu já encontrei indivíduos assim, tá? Na mata. Esses pseudos escorpiões, existem algumas espécies mínimas que parecem um carrapato, o tamanho de um carrapato, tá? E os livros mais antigos colocam todo esse grupo aqui como aracnida, tá? Como aí aracnida, tá? Como classe aracnida, tá? Então a classe aracnida é composta por, como eu já falei, por aranhas, escorpiões, opiliões, ácaros e carrapatos, tá? A diferença da classe dos aracnídeos para os crustáceos, que aqui eu tenho 4 pares de patas, então eu tenho 8 pés, e eu não possuo antenas, né? Então, já tem uma diferença aí. Lá nos crustáceos eu tinha a questão dos telsons, aqui eu tenho a questão das quelíceras, tá? Que é justamente aquele dente, vamos colocar assim, das aranhas e dos escorpiões, tá? É como se fosse uma mandíbula, tá? Que é o que eles vão fazer para pegar
né, para pegar a presa, tá? Também aracnida dividida em cefalotórax e abdômen, né? Aqui a gente não observa uma cabeça, né? Então esse corpo aí é cefalotórax e abdômen, tá? Eles têm 8 olhos simples, tá? Então as aranhas, os escorpiões, os ácaros, os carrapatos têm esses 8 olhos simples. As aranhas comumente apresentam essa estrutura de fiandeiras que fazem fios, mas nem todas as aranhas fazem teia e produzem fios. A digestão aqui é extracorporal, então esses indivíduos eles vão injetar substâncias digestivas na presa e essa presa essas substâncias vão ser quebradas fora do corpo do animal e depois ele vai engolir isso já digerido, tá? Nos aracnídeos, eu tenho já os túbulos de Malpighi, também porque são animais terrestres, tá? E as glândulas coxais, fecundação interna, desenvolvimento direto ou indireto. Então, aí nos aracnídeos eu posso ter tanto a questão de ovo, larva, pupa e indivíduo adulto, quanto ovo e jovem 1, 2, 3, adulto, tá? E os aracnídeos, comumente, também possuem a questão da reprodução assexuada por meio de parternogênese, tá? Não sei se alguém consegue observar aqui na figura, eu vou voltar aqui, esse escorpião, né, com os filhotes aqui nas costas, tá? Então, esse indivíduo aqui, comumente, esse escorpião amarelo, que é o Titus cerulatus, que é um animal que ocorre aqui na região que a gente mora, aqui em Resende, na verdade no sul do estado todo. Esse escorpião, ele não tem, é muito difícil a gente encontrar um macho dessa espécie, tá? Comumente todas são fêmeas. E como é que elas se reproduzem, né? Justamente por meio de parternogênese. Então, o abdômen aqui, né? Cefalotórax e abdômen, sofre divisão celular mitótica por mitose, né, onde eu não tenho a questão de gameta, o corpo as células vão se dividindo e vão formando novos indivíduos, tá? Então, por isso que esse indivíduo aqui, escorpião, né, principalmente em Resende, que a gente tem muito caso de acidente, e o controle dele é muito difícil justamente por causa disso, né? Porque ele tem esse super esqueleto, que nenhuma substância química consegue matar esse bicho, né? Então, inseticida, como o próprio nome já diz, serve para inseto, não para aranha, né, não para aracnida. E ele tem uma reprodução, ela, né, que é uma fêmea, ela tem uma reprodução muito grande, justamente porque ela não precisa do macho, né? Ela simplesmente entra num período reprodutivo e começa a soltar, né, a criar esses novos indivíduos aqui, tá? Que são dezenas, tá, gente? São dezenas que ela produz a cada ciclo, e esse ciclo é bem curto, tá? O outro subfilo são os miriápodas, tá? Que eram classificados como classe antigamente, como classe dos miriápodos, tá? Esse nome aí, miriápoda, né? Né? Miriá, significa no latim 10 mil pés, tá? Não que esses dois indivíduos que a gente está observando aí, a lacraia e o olho de cobra, também chamado de... Agora eu vou esquecer, né? Daqui a pouco eu lembro. Gongolo. Tem algumas regiões do Brasil que o pessoal chama piolho de cobra de gongolo, tá? O pessoal do sul de Minas aí da sala, eu não sei se eles vão, se lá é gongolo, não me lembro, tá? Mas esses indivíduos, ele não tem 10 mil pés, tá? Isso era apenas um nome, né, que foi trazido lá do latim na época que foram classificados esses indivíduos aí pela ciência, há muitos anos atrás, né? E eles têm uma diferença, né? Então, esses dois indivíduos, eles pertencem hoje a duas classes diferentes, mas ao subfilo miriápoda dos 10 mil pés, tá? Dentro do subfilo miriápoda, né, a gente tem os diplópodas e os quilópodas, né? Quem que são os diplópodas? São os piolhos de cobra e os quilópodas são as lacraias e as centopeias. Professora, qual é a diferença entre diplópodas e quilópodas, né? Como o próprio nome já diz, diplópodas, né? Ele tem 2 pares de patas, então ele tem 2 pares de pés ao longo de cada tagma dele, tá? E os quilópodas, eles têm muitos pés, tá? Coisas que são ligadas às duas classes, tanto o diplópoda quanto o quilópoda, é ter um par de antenas, tá? E eles não têm ramificações nos apêndices. Então, eles não têm, as patas não são tão desenvolvidas como a gente vê em aracnida e em crustáceo,
tá? Os quilópodas, que são as lacraias e as centopeias, o corpo está dividido em cabeça e tronco, são indivíduos predadores, tem aí um par de patas por segmento, né? E tem a presença das forcípulas, que são as garras de veneno, né? Então, lacraias e centopeias são animais peçonhentos, porque eles têm o inoculador de veneno, tá? E dói a beça, não sei se alguém já tomou uma picada aí de lacraia, né? Parece que tem, a sensação é que parece que tem uma ponta de um cigarro ou de um incenso ligado, entrando na sua pele, queimando e furando. É uma sensação horrorosa. Não tem um antídoto para isso, né? O tratamento é feito com remédios para dor mesmo, e tem que conviver com aquilo até passar a bendita da dor, né? Acabar o efeito da peçonha da bichinha, tá? Do miriápoda, no caso das lacraias, tá? São animais que gostam de ambientes úmidos, né? Então, entulho, resto de folha, lugar que ficou muito úmido, elas estão ali porque elas são predadoras de outros artrópodos, né? E de minhocas, tá? Então, comumente, onde lugar que tem muita minhoca também, é possível que a gente ache lacraia, tá? Afinal de contas, é a comida dela. E os diplópodas, né, que são os piolhos de cobra, tem aí o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Elas já são herbívoras e detritívoras, diferentes dos quilópodas que são predadores, né? Então, os gongolos lá e os piolhos de cobras são usados também para decomposição, né, para fazer compostagem, como as minhocas. A gente pode ter aí de 25 a 100 segmentos, né? Então, aquele corpo ali, ele pode ter de 25 anéis até 100 anéis, tá? E inúmeras patas, tá? Comumente são 2 patas, né? 2 pares de pata a cada segmento, tá? Alguns diplópodas têm uma glândula que a gente chama de glândula repugnante, que libera uma substância tóxica, que é uma defesa do organismo, uma defesa do indivíduo, tá? Mas ele não inocula isso, né? Ele não tem um órgão inoculador de veneno, tá? Então, apenas causa alguma irritação, né? Em algumas pessoas. Eu, particularmente, nunca vi um diplópoda com essa substância tóxica, com essa glândula de defesa, tá? Os gongolos e os pelos de cobra que eu convivo, eu nunca senti nada de pegar eles na mão, até porque eu já trabalhei um pouco com compostagem usando gongolo, né? Usando pelo de cobra, e eu nunca senti isso, tá? O subfilo hexápoda é onde hoje a classe dos insetos está inserida, tá? Então, os insetos aí, a classe dos insetos é uma das classes mais diversas dentro de artrópodos, tá? E eu tenho aí indivíduos de várias formas, tamanhos, cores e comportamentos, tá? Então, eu tenho aí animais que têm asa, que não tem asa, que parte do tempo não tem asa, né? Então, quase todos os insetos eles têm a presença de asas, mas alguns insetos, por exemplo, como formigas, uma época da vida delas elas não têm asa, tá? E é um grupo bem diverso aí, que tem uma grande importância médica também, tá? Então, os insetos, né? A classe dos insetos. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Tem um par de olhos compostos e um par de antenas. Então, e a diferença também aí para os outros artrópodas é a questão do par de olhos, tá? E do par de antenas. Então, os insetos eles têm um par de antenas e um par de olhos compostos, tá? Ainda falta 1 minuto e pouco. Eu vou fechar a sessão e abrir de novo essa mesma sessão, tá, gente? A excreção é feita pelos túpulos de Malpighi, né? Eu tenho insetos aí que fazem ou não metamorfose, tá? Então, eu posso ter insetos que são ametábolos ou insetos que são metábolos, que sofrem metamorfose, tá? E dentro dessa metamorfose, como a gente já viu, eu posso ter aqueles hemimetábolos que é incompleto, né? Então, vai ovo, ninfa e adulto, e os holometábolos, que é completa, onde eu tenho ovo, larva, pupa, também chamada de crisálida. Então, vocês podem encontrar esse nome em algumas provas e no livro, né? Que essa pupa também é chamada de crisálida. E o indivíduo adulto, que é o que acontece com abelhas e insetos, tá? Eu vou ter que parar antes que acabe, tá? Antes que caia. Eu vou fechar, gente, e vou abrir de novo, tá bom?
vai cair. Aí eu fecho e volto. A gente volta nesse mesmo link, tá bom?